presença dele. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do 8, que vai ler até o 15, está escrito assim: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos nele, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Amém. Amém. Senhor Deus, abençoe a tua santa palavra aqui nessa noite, Pai. Nós possamos desfrutar do momento com o Senhor, Deus. Amém. Sua palavra, dentro dos nossos devocionais, essa semana passada, na verdade, ela chamou muito minha atenção um dia que eu fui ler, fui fazer o devocional, e eu estava assim, com Deus, assim, Deus, eu sei que eu tenho que fazer o devocional, sei que tenho que ler Timóteo, mas, Senhor, parece que algo está me levando em alguma coisa em específico aqui nesse lugar, sabe? E no dia eu tinha perdido a conta de qual era. Se era o 1, o 2, o 3 e o 4, se era o 1 Timóteo, 2 Timóteo. Eu falei, Deus, eu vou ler, Senhor, aonde eu sei que é ali em Timóteo. Mas Deus tem algo falando no meu coração, que tem algo ali que o Senhor quer me mostrar, onde o Senhor quer me levar a uma palavra em específico. E aí eu lendo 1 Timóteo, aí sabe quando você está lendo um negócio assim, e aí ao mesmo tempo que você está lendo, tem uma coisa falando com você, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso. Aí eu estou lendo, segui lendo. Aí fui para o capítulo 2, aí eu comecei a ler os primeiros versículos, ainda não. Aí quando eu cheguei no 10 ali, eu li um 8 um pouquinho antes para contextualizar. Mas quando eu cheguei no 10, alguma coisa como se tivesse falado comigo, aí, presta atenção principalmente nisso. Porque assim, se você está fazendo os devocionais desde o começo, acho que você já leu algumas vezes essa parte da Bíblia. Você já leu alguma quantidade de vezes esse capítulo, esses versículos. E uma coisa que a palavra do Senhor diz é que ela se renova a cada dia. Por isso que repetir o mesmo livro, ou os mesmos livros, durante um mês, não tem como ser cansativo. Porque Deus ele vai te revelar uma coisa diferente a cada vez que você lê. Ele vai te chamar a atenção para alguma coisa diferente a cada vez que você lê. E em específico nesse dia, Deus me chamou a atenção para essa parte aqui, de 2 Timóteo. Onde fala, Paulo ali, começa um pouco descrevendo sobre a prisão dele, Ele começa falando de Jesus, falando assim: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro, estou preso como um criminoso, mas as palavras de Deus não estão presas. As palavras de Deus não estão presas. Quando a gente fala que a palavra se renova a cada dia, a cada manhã, é justamente por isso. As palavras de Deus elas não estão presas a um conteúdo passado. A Bíblia ela foi escrita, gente, há alguns textos, há milênio, no mínimo. Alguns textos ali, pós-Jesus, um pouco menos tempo. Mas se for contar nos dedos aí, dá mais de 1 milênio, dá 2 milênios, pelo menos, quase, até Apocalipse. Então tem muito tempo que foi escrito. Mas a palavra de Deus ela não está presa a um período temporal. Mesma coisa, não sei se já aconteceu com vocês na escola, assim. Eu lembro que na minha escola tinha uma atividade todo ano que eles faziam, que era mandar a gente ler Dom Casmurro lá, o livro, e a gente ia fazer um júri simulado. E aí tinha o juiz, era a professora normalmente, e um advogado de acusação, um advogado de defesa. E esse júri simulado era para definir, para dentro de fazer um julgamento fictício, se Capitu era inocente ou não, dentro da literatura. Se você está boiando com o que eu estou falando, eu vou chegar lá. E aí, esse livro conta a história dessa mulher e dois outros homens. E eles têm um relacionamento ali entre eles. E o livro todo te instiga a pensar que a mulher traiu o marido dela com outro cara. Só que algumas pessoas lêem e falam assim, não tem nada provando que isso aconteceu ou não.
E hoje eu estou com 26, já me formei há quase 10 anos, nossa, 9 anos que eu estou formado já. E esse trabalho aconteceu quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, então tem 11 anos já esse trabalho. E eu acompanho uma escola que eu estudava pelas redes sociais, até hoje tem esse mesmo trabalho. E é o mesmo livro, não tem uma palavra que foi acrescentada ao livro, não foi uma palavra que foi tirada ao livro, é o mesmo livro. Está lá, é a mesma história, e até hoje gera isso, porque não tem uma resposta definitiva, é aquele achismo, né? Você lê ali e toma a sua conclusão do que está escrito. A palavra de Deus, ela não permite achismos. A palavra de Deus, ela é o que é, porque é o que Deus é. A questão toda é que nós não somos capazes de compreender Deus de uma vez só. Não tem como. Até o fim da nossa vida, até o fim da nossa existência, a gente não vai compreender Deus completamente. Não tem como. Quando a gente estiver lá no céu com Ele, lá no alto, vivendo com Ele, morando com Ele, a gente vai conhecer ainda mais de perto, ter mais tempo, teremos a eternidade com o Senhor. Mas é capaz de nem assim nós entendermos o quão grande é Deus. Quando a gente fala de soberania de Deus, um exemplo que eu gosto muito de usar, é o seguinte: imagina que você tem o poder que Deus tem. Você tem o poder de criar tudo. E aí você tem que criar todas as coisas. Então você tem que criar a vida que existe hoje. Por onde você começaria? Eu estava pensando, nesse exemplo um dia. Assim, Deus, por onde eu começaria? Deixa eu ver. Assim, Gênesis, haja luz e houve luz. Assim, então vamos fazer primeiro, o dia, luzes, alguma coisa, dar um início. Mas o início no quê? Deus me falando. Assim, Deus, não sei, uma explosão, um sol, porque luz, alguma estrela que brilha, que tem alguma, que queime por isso gere luz. Assim, Deus, não sei. E aí Deus me falando assim, então, é exatamente essa questão. A criação, ela é tão complexa que existem mínimos detalhes que você e ninguém mais vai saber. E isso é fato, porque a ciência ela vai descobrindo a cada dia mais coisas ainda mais primitivas, ainda mais peculiares. Quando estuda tudo que a gente vive, o passado do nosso planeta, cada dia se descobre um negócio novo, um bicho que viveu há sei lá quantos milhares de anos, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa que viveu há tantos anos. E quando estuda fora, quando estuda as galáxias, vão ver galáxias que estão a milhares e milhões de quilômetros de distância e que tem um material primitivo, e hoje eles descobriram mais um tipo de material, e aquilo vai passando, e você vê a ciência descobrindo coisas, e só que esse descobrir nunca tem um início, é sempre o final do resultado de alguma coisa que aconteceu e só sobrou aquela circunstância ali, aquele objeto que eles descobriram, aquela forma de vida. Então a soberania de Deus, a criação de Deus, ela é tão complexa para nós compreendermos que a gente não consegue no início de verdade. Quando a gente lê Gênesis ali, Gênesis 1, cada um vai imaginar uma coisa. Cada um vai imaginar como foi esse haja luz e houve luz. Agora, imaginar é uma coisa, agora, e criar isso? Deus, ele foi capaz de criar tudo, nos mínimos detalhes. Sabe, aquele ponto microscópico do seu corpo, já estava lá no haja luz. Já estava no haja do Senhor. O menor micróbio criado já, a menor partícula de vida feita, estava lá no haja luz. E você e eu, e tudo isso aqui, só é possível hoje em dia, porque Deus é um Deus tão perfeito e organizado, que Ele não usou a soberania dEle para fazer nada de qualquer jeito, mas Ele fez perfeito a ponto de que isso possa gerar vida. Porque Ele é vida. Então Ele queria algo que era semelhante a Ele. Ele cria tudo que nós vemos, tudo que nós podemos tocar e até o que não podemos. E a palavra de Deus, ela é dessa forma. Ela vai se renovando a cada dia, porque nós, como não conseguimos contemplar esse Deus tão grande, nós também não conseguimos entender toda a vontade dEle, quando nós lemos uma vez só. Por isso que Jesus é um marco tão importante na história. Por isso que as palavras de Jesus não sumiram desde o dia em que Ele veio, nasceu nesse mundo e ministrou as boas novas da salvação. Não sumiu e não vão sumir. Por mais que tudo pareça se levantar à nossa volta, contra às vezes os valores, princípios, contra às vezes a palavra do Senhor, não tenha medo.
porque elas não vão passar. Ele mesmo disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus tinha certeza. E eu acho muito legal, eu gosto muito de ler a Bíblia, gente, na perspectiva de que tudo que eu leio no Novo Testamento está lá no Antigo. Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Pai. É o mesmo Espírito que repousava sobre a terra. E aí quando você pega lá em João 1, no Evangelho de João, né, onde fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí você volta lá em Gênesis 1 e fala o que lá? Que Deus olhou para aquela imensidão que era vazia e sem forma e disse: haja luz. Haja uma palavra. E essa palavra trouxe vida. E essa vida é Cristo. Cristo nunca foi um plano B do Senhor, Ele era o único e possível plano de salvação para nossas vidas. No haja de Deus, Cristo já estava. Já observava, já reinava, já criava junto com o Pai. E se Ele, que é a palavra, já estava lá, por isso que a palavra que Ele deixou, que saiu da boca e do coração dele, permanece até hoje. Porque o que é criado em eternidade, o que é criado pelo que é eterno, também só pode ser eterno. Porque é perfeito como Ele. E é muito legal, muito louco você pegar e entender que, por mais que você olhe para a esquerda e veja pessoas desistindo da palavra de Deus, você olhe para a direita, você olhe pessoas, ministérios caindo, às vezes referências deixando de ser aquela referência que você sempre notou, você pode ver tudo desabando, mas a cruz ainda está fixa no mesmo lugar. Deus ainda está sentado no trono dele, Cristo à sua direita, esperando um momento de descer, esperando um momento de vir buscar. Então, independente de tudo que no mundo possa acontecer e se desenrolar, Cristo vai voltar. Cristo vai acontecer. A volta de Cristo vai acontecer. A salvação é real. A salvação não é uma história. A salvação não é simplesmente uma promessa. Ela é uma dívida. É o que Deus deixou estabelecido. Olha, Jesus falou assim: eu vou deixar o Consolador até o momento da minha volta. Então Jesus disse: eu estou indo, eu vou deixar meu chinelo emprestado aqui com vocês, aí eu volto para pegar. Estou indo, mas vou deixar um negócio muito importante, cara, o Espírito do meu Pai, meu Espírito, onde a gente se conversa, onde a gente é um, onde 3 viram um, vou deixar sobre vocês, para vocês terem livre acesso a mim, mas entendam, estou deixando por enquanto, porque eu vou voltar para buscar. Mas eu não vou voltar para buscar só o Espírito, porque eu botei em vocês esse Espírito, eu venho para buscar vocês. Eu venho buscar cada um que eu derramei sobre a cabeça dele a possibilidade do meu Espírito Santo habitar. Em cima de quem Jesus derramou esse poder do Espírito? Dos que creram, dos que ouviram, dos que aceitaram. O único jeito da gente não receber essa volta de Cristo é se não crermos nele, se não confessarmos, se não aceitarmos. De outra forma, nós temos livre acesso a esse Espírito. O que nós temos feito com o livre acesso a esse Espírito? O que temos feito com essas palavras que não estão presas? O que temos feito com a vontade de Deus que não está travada em cima do meu querer, do meu jeito, dos meus erros, dos meus problemas, das dificuldades da minha vida, mas estão apenas ligadas à eternidade, ao eterno, que é o próprio Deus? O que nós temos feito disso? Nós somos limitados. Nós somos pequenos, somos fracos às vezes, somos falhos, mas o que habita em nós é maior do que qualquer coisa, do que tudo isso. E por ser tão grande e limitado, nós não devemos lembrar da nossa limitação ao anunciar Jesus, ao anunciar as palavras de Deus, porque essas palavras estão acima da nossa limitação. Então, se um dia você se encontrar triste, desanimado, glorifique ao Senhor e proclame o nome dEle, porque Ele está acima desse desânimo. Você se encontrar chateado, às vezes oprimido, às vezes você foi ferido por alguém, continue glorificando a Deus, porque as palavras dEle estão acima de tudo isso que você está sentindo. E quando você coloca para fora isso, esse supremo, esse soberano que está acima de você, Ele recai sobre você e te abraça e te mostra aonde é o seu lugar ao lado dEle. E aí tudo aquilo de ruim
se faz passageiro, sai, deixa de ser importante, porque você colocou no centro da sua vida o que realmente é importante, que é o próprio Deus, que é eterno. No versículo 10 fala: portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna. Cara, Paulo é muito ousado. Se tem uma coisa que Paulo é, em todas as cartas dele, é ousado. Porque ele fala cada coisa firme, assim, sabe? Eu leio o que está escrito nas cartas, eu não consigo ver Paulo em dúvida. Pelo contrário, eu vejo certeza absoluta no que ele está falando ali. E eu fico assim, Senhor, como pode? E aí uma coisa que o Pablo falou: nós medimos a nossa confiança em Deus, o tanto que nós descansamos. Porque se nós descansamos nele, nós entendemos que ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro na nossa fraqueza, na nossa angústia. Então, quando chegam esses momentos ruins e a gente consegue descansar, é porque a gente realmente entendeu que ele é realmente esse Deus que a gente fala. Então, quando eu vejo Paulo falando assim, está disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Jesus. Não é salvação e glória eterna para Paulo, em Paulo, mas em Jesus. Meu nome não precisa de ser falado, mas a palavra precisa de ser falada, porque é mais forte do que meu nome. Meu nome não precisa de ser lembrado, porque não interessa tanto, o que interessa é a palavra. E aí eu te pergunto, a gente está em 2021, lendo uma carta de Paulo a Timóteo, escrita há trocentos anos atrás. Isso é prova do quê? Que quando você se rende ao Senhor e faz a vontade dele, o seu nome também permanece. Porque o nosso nome, quando nos entregamos ao Senhor, ele é escrito ali no livro da vida, que é o mais importante, é a permanência mais importante que nós podemos almejar, que é a vida eterna no Senhor. Agora, quantos outros homens de Deus nós podemos ver que se entregaram a ele e nós ouvimos falar até hoje? Além dos que estão na Bíblia mesmo. Você pega grandes pastores, grandes referências, líderes da reforma, os pais da igreja, os líderes da igreja lá pós-Cristo. Todos esses nomes ficaram. Por quê? Porque tinha um coração voltado a Deus. Você não precisa de buscar glória, você não precisa de buscar honra, você não precisa de buscar nada que não seja a vontade de Deus na sua vida. Porque se for merecedor, os seus atos forem merecedores de alguma graça, de alguma relevância, de alguma honraria, o próprio Deus te concede, você não precisa de pedir. É por isso que a gente deve dar honra e glória ao Senhor, para que não haja brecha, não haja espaço de que algum ego pegue o nosso coração e tome lugar dentro de nós, onde deveria estar apenas compaixão e caridade. São duas palavras que são usadas como sinônimos de amor na Bíblia. Nosso coração ele precisa de estar aberto a amar o próximo, não de ser lembrado por ele. Nosso coração tem que estar aberto por nos humilharmos perante Deus, por amor a outras vidas, e não sermos exaltados por causa disso. Disposto a suportar qualquer coisa se trouxer salvação e glória em Cristo. Paulo tinha convicção que a glória dele é em Cristo. Ele mesmo fala, né? Lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha esse entendimento de que a glória era em Cristo, era estar em Cristo, era a glória, a honra suficiente que ele precisava. Estar em Cristo, fazer parte do corpo. E aí eu acho interessante como ele termina: para os que foram escolhidos. Queria deixar essa reflexão, essa pergunta para você nessa noite. Você crê que você foi escolhido pelo Senhor? Você crê que você é um desses escolhidos à glória e honra eterna em Cristo? Eu creio que eu sou um desses. Espero que você creia na sua vida também que você é um desses. Só entenda uma coisa, é muito bom. Mas ser escolhido quer dizer o que Paulo disse ali atrás: suportar qualquer coisa. Os escolhidos em Deus são esses que são salvos. São esses que encontram o caminho nele, a glória eterna em Cristo. Mas para chegar nesse caminho, precisam se dobrar à vontade de Deus. Você pode, cara, ser aquele cristão que não tem ministério dentro da igreja,
Você não é líder de louvor, você não é líder da portaria, você não é líder da cantina, do ministério de dança, da mídia. Você não precisa ser líder de nada para ser um cristão. Só que Deus, Ele te chama ao serviço. Ele não te chama à posição, a cargo, mas Ele te chama ao serviço. Então, ser um cristão, o melhor cristão, sem ter cargo na igreja, lógico que é possível. Mas sem anunciar a Cristo, aí é meio difícil já. Porque nós fomos chamados para anunciar o Cristo. Então não se apegue, como a gente falou, em ser lembrado, sabe, em honrarias humanas, em cargos. Porque eu vou falar para você, gente, como uma pessoa que trabalha ministerialmente na igreja, é mais difícil do que prazeroso. Quando as obrigações batem, as dificuldades batem, a gente tem que lembrar, não, é para a honra e glória em Cristo Jesus que eu estou aqui. Porque a vontade rasa de arrancar os cabelos é grande também. Cargo é trabalho. Cargo é fardo. Cargo é ouvir gente na sua orelha buzinando. Cargo é ouvir gente pedindo coisa. Cargo é ouvir um monte de desaforo. Tudo faz parte de cargo. Agora, a grande comissão é o id só. Você ir falar. Você ir viver esse Cristo. Você não precisa de ser uma pessoa de muitas palavras, igual eu que falo demais. Você pode ser uma pessoa de total posicionamento. Uma frase que eu lembro, que eu ouvia muito da boca da Vanessa, quando ela liderava os adolescentes, é: você é a Bíblia que as pessoas leem. Sua vida é a Bíblia que as pessoas leem. Então você não precisa ser de muitas palavras. Se você for de total posicionamento, as pessoas vão ver Cristo através da sua vida. Isso vai fazer diferença na vida delas, vai transformar a vida delas. Paulo continua aqui: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si. Essa parte é muito interessante, porque as 3 primeiras coisas que Paulo fala são lá e cá. O que você faz, Cristo responde. O que você faz, Cristo responde. Agora a última não. Ele fala: se morrermos com Ele viveremos. Então Cristo morreu, nós morremos com Ele, vamos viver com Ele também, em glória e eternidade. Você serviu, você lutou o bom combate, como Paulo fala. Então, independente se você morreu, acabou a sua vida, findou seus dias, como presidente da igreja, presidente superior, pastoral das galáxias, não sei qual seria o cargo maior, mais alto, ou se você acabou seus dias, findou seus dias como aquele irmão do banco azul, se a sua vida foi para a honra e glória de Cristo, você morreu com Ele, você vai viver com Ele. Não está pegado a títulos, nem a cargo. Ele continua: se perseverarmos nele, com Ele reinaremos. Se você se manter fiel, se você se manter ali junto dele, perseverar, não deixar as batalhas da vida te dar uma rasteira e você desistir, mas você continuar levantando, continuar lutando, continuar em Cristo, você reinará com Ele. Porque, gente, até a crucificação de Jesus passou por muita coisa nessa terra. A gente pega ali nos evangelhos, aconteceu algumas coisas não muito legais com Jesus durante a caminhada dele. Não foi só a crucificação, como se fosse pouco. Foram muitas coisas, e ele perseverou em Deus, porque ele entendia que ele não veio para nada a não ser fazer a vontade do Pai que o enviou. Quando nós temos essa noção na nossa vida, e também perseveramos, acima dos nossos erros, falhas, como a gente já tinha dito, e nós continuamos lá firmes com Cristo, nós vamos reinar com Ele também. Só que ele continua aqui, Paulo: se o negarmos, Ele nos negará. A vontade de Deus é que nenhum dos deles se perca. Essa é a vontade de Deus. E se você negar a Cristo? Você fica? Eu acho muito louco, porque a Bíblia, ela afirma categoricamente poucas coisas sobre a condenação. Tipo assim, isso vai te levar para o inferno. Isso aqui, esse ato, essa coisa em específico vai te fazer queimar eternamente. Não tem muitas coisas. Justamente porque Deus não é um Deus de regras, Ele é um Deus de graça. Nós entendemos que a graça, ela muda o nosso interior e nos faz agir segundo a vontade de Deus. Então, por isso a gente não precisa se apegar a leis, porque a graça já constrange o nosso coração
que nos faz entender a boa vontade dele. Mas aqui é categórico, né? Paulo falando, se o negarmos, ele nos negará. Então não negue ao Senhor em nenhum momento da sua vida. Sabe, não negue, nem no mais profunda tribulação, não negue ao Senhor. Permaneça fiel. Porque continua falando, se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Porque não pode negar a si. Cara, é muito fantástico isso. É muito louco. Se você for infiel com ele, ele vai te permanecer fiel. Isso quer dizer o quê? Que por mais que você negue a Cristo, ele vai continuar fiel. Quer dizer o quê? Que ele vai voltar. O problema é que você vai ficar. Mas ele vai voltar. Ele permanece fiel. A palavra dele permanece válida, permanece justa. Se ele prometeu algo para você, se ele falou sobre coisas ao seu coração, ao seu ouvido, que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer, porque Deus não é homem para mentir. Ele vai fazer. Ele permanece fiel porque ele não pode negar a si. E qual que é a identidade de Jesus? Deus. O Deus que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou, tendo ali aquela morte de cruz. Essa é a identidade de Cristo. Você não vê Cristo na caminhada dele negando a divindade dele. Em algum momento ele fala, não fala. Né, com Simão mesmo, né, quando ele pergunta, quem vocês falam que eu sou? Aí Simão fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele vai falar com Simão, sobre essa pedra eu ficaria minha igreja, mas caladinho, não é hora de falar ainda não. Que bom que você entendeu. Mas ele não nega a divindade dele. Cristo, em hora nenhuma, ele fala, eu não sou Deus. Eu não sou o Filho de Deus. Eu não sou o Salvador deste mundo. Não, eu sou um profeta. Ele não fala isso. Porque ele não pode negar o que ele é perfeito, santo, incontestável. Ele não vai dizer uma mentira para se sair bem de uma situação difícil, como a gente costuma fazer. Ele não vai tentar enganar uma pessoa para poder se dar bem, porque as coisas estão difíceis na nossa vida, na nossa caminhada. Porque ele não é homem. Ele não vai fazer. Ele não vai dar a palavra A e fazer B pelas costas, porque é melhor para mim. Porque ele não é homem. Ele não age assim, com falsidade. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar quem ele é, que é santo, irrepreensível aos olhos de Deus. E continua falando, lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Cara, para mim, acho que esse versículo a gente tinha que imprimir e colar na porta da nossa casa, publicar no nosso status do WhatsApp, nos stories, de todas as redes sociais, todo dia de manhã. Toda vez que você lê alguma coisa que te desagradar na internet, você volta nesse versículo. Parem de brigar por palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Para de brigar por palavras. Mateus, mas o cara falou ali que ele é cristão e é comunista. Para de brigar por palavra. Mas ele falou ali que é cristão e vota no Bolsonaro de novo. Para de brigar por palavra. Ele falou isso. Para de brigar por palavra. Sabe por quê? Prejuízo não é só para o seu coração, mas para quem está ouvindo essa conversa. E principalmente nesse mundo de rede social, conversa alguma é privada. Por mais que você está falando ali no direct com a pessoa, no WhatsApp pessoal, tem um negócio chamado print. Pode vazar a sua conversa e acabar com a sua vida. Mas pode acabar com a vida de outras pessoas também. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Para de brigar. Para de discutir sobre razão, sobre qual evangelho é o verdadeiro, se é o de Pedro, se é o de Paulo, se é o de Apolo, se é o de sei lá o quê. O que importa é a palavra de Cristo, é o que Cristo deixou e o que Ele pede para que sejamos como Ele é. Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei. Ame as pessoas como Cristo amou você. Tenha pelas pessoas o amor que Cristo teve pela sua vida, te tirando do inferno.
Eu acho muito interessante quando a gente vai falar de onde Cristo tirou a gente, cada um tem um contexto. Tem gente que vai falar, olha, Cristo me tirou das drogas. Olha, Cristo me tirou de uma vida de vício em bebida, em pornografia, em adultério. Deus me tirou de uma vida totalmente quebrada. E a gente vai falar assim, não, eu nasci em berço evangélico, minha família sempre foi cristã, um dia aceitei Jesus. Sabe qual que é a diferença dos dois? Nenhuma. Ambos estavam indo para o inferno antes de conhecer Cristo. Nenhuma diferença. Se Deus é Deus acima de todas as coisas, não importa onde você está, importa de onde Ele quer te tirar e te colocar. É isso que importa, é só isso. Se o trabalho na sua vida foi mais fácil, vamos dizer assim, foi poucas coisas que tiveram que mudar no seu exterior, agradeça a Deus, Deus, obrigado. Por mesmo sem te conhecer, antes de te conhecer, eu tinha uma vida regrada, eu não fazia coisas, não fazia loucuras, não tinha vícios, Deus, obrigado. Mas, Senhor, ainda bem que o Senhor me encontrou, porque eu estava perdido, eu estava morto nas minhas transgressões, do mesmo jeito. Se você, ao contrário, você teve vários problemas, você, Deus, obrigado, Senhor, porque você me tirou daquele vício que me matava, não só fisicamente, mas espiritualmente, e sem o Senhor eu não sabia que eu estava morrendo espiritualmente, que a qualquer momento poderia ser literalmente meu fim. Senhor, obrigado por ter me resgatado. É do mesmo lugar, gente. É aquela história que o pastor Giovanni contava direto, né? Então tem um tempo que ele não conta, do muro. O muro já é de Satanás, cara. Deus não tem muro, Deus tem porta. E é estreita. E só vale se você entrar. Você ficar parado na frente dela, olhando para ela, a mesma coisa, você não tem entrado. Entra pela porta estreita. E no último, né, no 15 fala: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Sobre esse versículo eu queria falar de novo uma coisa que a gente tinha falado, que é sobre o ego. Como Deus ele trabalha em nós para que o ego não tome lugar na nossa vida. Paulo aqui no final ele afirma, né? E que ensina corretamente a palavra da verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a própria verdade, Ele é a própria palavra e Ele é a própria verdade. Então não tem nada que a gente possa anunciar que não seja o que Cristo anunciou. Qualquer coisa que a gente fala além do que o próprio Cristo falou, é a gente inventando da nossa vida, tirando um exemplo do que aconteceu com a gente, do que aconteceu no nosso dia a dia, do que aconteceu na nossa semana, do que aconteceu, o que é bom para nós. Tudo que passa do que Cristo falou já deixou de ser puramente o que Cristo falou. A verdade ali é Cristo. O que está nos evangelhos ali é Cristo. É o que a gente precisa anunciar. Só que Paulo ele fala uma coisa, no outro texto dele, ele vai falar o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O imitador ele é o quê? Ele é a mesma pessoa? Não. Ele tenta seguir, ele tenta chegar o mais próximo possível daquele que ele está imitando. Então o que Paulo fala? Assim, olha, eu estou tentando fazer o que Cristo mandou eu fazer, que é ser como Ele. Então, tipo assim, olhem para mim tentando imitar a Cristo. E não olhem para mim. Porque se você cerca as pessoas de todos os lados, mandando olhar para você, o dia que você sai da vida dessa pessoa, acabou a vida dessa pessoa com Cristo. Porque você era o exemplo e não Cristo. Você entende? Então, por que quando a gente trabalha em células na igreja, a gente é líder de célula, por que você tem que preparar pessoas para a multiplicação? Para que elas entendam que não é você que está fazendo, mas é Cristo através de você, e que Cristo através dela pode fazer também, e vai fazer. Então, olhem para mim, me inspirando em Cristo. Olhem para mim para vocês olharem Cristo. Passe por dentro de mim assim, ó, eu sou meio transparente. Você está me vendo, mas ao mesmo tempo você está vendo atrás de mim. É isso que Paulo está falando, olha. Eu estou tentando imitar Jesus. Então olhe como eu estou tentando fazer, mas olhe para Jesus e tente imitar Ele também. E aqui quando ele fala de ensinar corretamente a palavra da verdade, a gente pega em paralelo o que ele falou no versículo anterior, das discussões por causa das palavras. O que Paulo está afirmando? Olha, esforça-te para ser um trabalhar bom. O que é ser um trabalhador bom? Proclamar a verdade que é Cristo.
se atenha a Cristo. Se apegue somente a Cristo. Se o que é costume para você, se o que é doutrina para você é bom para a sua vida, te ajuda na sua caminhada, amém, glória a Deus, que o Senhor conserve a sua vida nos seus pensamentos, no seu modo de agir, no seu coração, mas entenda que no dia que você deixar que qualquer uma dessas coisas trave a sua visão do que realmente Cristo é, essas coisas não estão te levando para Cristo, elas estão te afastando dele. Uma prova total disso são alguns costumes, né? A gente aqui na igreja, a gente já teve alguns, muitos anos atrás, foi perdendo alguns costumes assim com o tempo. Mas às vezes aquela pessoa que ela é muito rigorosa, né? A gente costuma falar, muito religiosa, né? Ela, não, o que é certo é isso, é assim que faz, e eu só vou em lugar que é assim, eu só me visto assim, eu só falo assim, porque é o jeito certo, é o jeito que Deus quer que faça que aconteça. E aí um dia essa pessoa acaba trabalhando tanto para ser algo que ela não se descobriu em Cristo, não foi tratada por Cristo, ela só está imitando alguma coisa, copiando alguém, que um dia ela se cansa. Quantos testemunhos eu já vi? Pessoa ex isso, ex aquilo, vai para um lugar totalmente rigoroso, que tampa os olhos dela, ao invés de abrir os olhos dela, ela vira um imitador de um costume, e aí está lá repetindo aquele costume, até que em um momento ela cansa. Aí você pensa, ela cansou dos costumes, ela vai para outro ministério, ela vai para uma igreja, para uma outra linha, outra visão. Não, ela volta para o mundo. Mas por que ela volta? Se o problema são os costumes. O problema é que para ela não são os costumes, é a vida dela. Ela cansou de ser quem ela era. Quando a gente se entrega ao Senhor, é o quê? É o resultado do quê? Quando a gente se cansou da vida que a gente leva no mundo, a gente entende que isso não nos preenche. Agora, é possível que a vida com Deus não nos preencha? Não, é impossível. Então, se nós cansamos da vida com Deus, é porque nós nunca tivemos uma vida com Deus. Nunca tivemos. Nós vivemos na base da religiosidade, dos costumes, das vãs doutrinas. E só. Então, para não cair nesse erro, não cair nesse mal, ensine corretamente a palavra da verdade. Se você ensina essa palavra, é o que nutre o seu coração. Se é o que nutre o seu coração, é o que os seus olhos vão ver. E aí, que você filtra com os seus olhos, que você vê, você bota os seus olhos ali, você vê em santidade, é porque é santo. Você muda o paradigma do que está à sua volta. Você muda a visão do mundo à sua volta. Quando os seus olhos são santos, todo o seu corpo vai ser santo. Quando os seus olhos são perversos, todo o seu corpo será ruim também. Então, o que nós precisamos é os olhos do Senhor sobre a criação. Aí eu vou voltar lá no começo, da soberania do Senhor. É os mesmos olhos que criaram todas as coisas, nos mínimos detalhes. Mas o detalhe mais importante de toda a criação do Senhor é que Ele ama a criação dEle. Esse é o detalhe mais importante do Senhor nas nossas vidas, é que Ele nos ama. Ele nos quer incessantemente, o tempo todo. O coração dEle arde por nós. Nosso coração tem que arder de volta para o coração dEle. Amém?